Olá, paz do Senhor, que bom nós estamos aqui, graças a Deus, por mais esta rica oportunidade que Deus tem nos concedido. E sou grato a Deus pela sua presença aqui no meu canal e que Deus continue te abençoando. Não sei expressar o carinho e a gratidão que eu tenho com todos os nossos irmãos e irmãs que têm comentado no meu canal e que têm me ajudado espiritualmente, em oração, para que o Espírito Santo de Deus continue nos usando neste ministério tão maravilhoso. E hoje nós já estamos na nossa lição de número 11. Nós vamos falar sobre ética cristã, vícios e jogos. Eu sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. E para mim é um prazer muito grande estar aqui com você. E peço para você que fique comigo até no final desta aula e eu espero contribuir grandemente para enriquecimento da sua aula e também da sua vida espiritual. E eu quero começar esta lição. Hoje eu vou fazer um comentário geral a respeito da nossa lição, porque o nosso comentarista trouxe uma explicação riquíssima. Então eu quero fazer apenas acrescentar nos comentários as coisas que não foram mencionadas aqui nesta lição, para que nós possamos de fato aprender a respeito de vícios e de jogos. E eu quero começar em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 12 a 13. Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Eu não posso me deixar ser dominada por nenhuma delas. E Paulo vai dizer que o nosso corpo não é para a prostituição, mas ele foi feito para o Senhor e o Senhor também para o corpo. E este mesmo apóstolo Paulo, ainda nesta carta, ele vai escrever para os seus leitores da igreja de Corinto e também para nós da nossa atualidade. Ele faz uma pergunta para eles. Não sabeis vós que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus e que ele é proveniente de Deus e que nós não somos de nós mesmos? Está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 ao 20. Nós devemos então glorificar a Deus com o nosso corpo, com o nosso espírito, porque ambos, corpo e espírito, pertencem a Deus. E ele vai dizer que nós fomos comprados por um bom preço. Então eu não posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, achar que ele é meu e eu posso destruir este templo, este tabernáculo que Deus me deu como invólucro da minha alma. Agora fica uma pergunta para nós. Será que todo cristão realmente ele é liberto dos vícios? E o que significa a palavra vício? Do termo latino vitium, que significa falha ou defeito. É um hábito repetitivo que degenera ou ele causa algum prejuízo ao viciado e aos que com ele convivem. Hoje, infelizmente, nós vivemos uma onda de liberalismo. Não se vê pecado em quase nada. Não tem importância, isso não é pecado. E isso favorece práticas perigosas e que levam à destruição da nossa vida espiritual. E a Bíblia, ela vai dizer sim sobre vícios. Nós vemos que a palavra de Deus, ela condena totalmente a embriaguez e o abuso do álcool. Mas ela não faz nenhuma outra referência específica ao abuso de drogas, aos transtornos alimentares, ao vício do trabalho. Tem pessoas que são viciadas no trabalho. E a maioria dos vícios que nos preocupam hoje em dia. Aquilo que eu não consigo deixar de fazer por um único dia sequer
já é vício. Podemos ser escravizados até mesmo por coisas permitidas, que são lícitas, e às vezes nós somos escravizadas por elas, e que não são intrinsecamente ruins. Exemplo que nós temos, chocolates, cafés, novelas, filmes. Tem pessoas que são viciadas em prática de exercício físico, e seja qual ele for, as pessoas não conseguem ficar um único dia sem fazer tais coisas, elas não conseguem se controlar, haja o que houver, faça frio, faça calor, faça sol, faça chuva, nós estamos escravizados por estas coisas, somos dependentes destas coisas. Tem pessoas que são viciadas em sexo, em pornografia e em jogos de azar. Infelizmente, muitas pessoas são dependentes destas coisas. Muitas pessoas pensam que a droga e outros vícios, eles podem resolver os nossos problemas de estresse, de emocional, ou reduzir as nossas tensões. E o estresse, ele é uma das maiores causas que levam as pessoas ao vício. Quando as pressões na nossa vida, elas se intensificam, algumas pessoas, infelizmente, elas usam o álcool. Ou outras pessoas, elas usam drogas para amortecer o estresse. E ela vai experimentar uma sensação de euforia, de alívio, que as ajuda a esquecer os problemas e pensar, entre aspas, que tudo vai bem. Outras, elas mergulham no trabalho, nos passatempos e na diversão para distrair a mente. Durante algum tempo, estes comportamentos, eles podem de fato ajudar as pessoas a fugirem das suas responsabilidades, de resolver a situação que está causando o estresse. Mas os problemas acabam aflorando e o vício não consegue mais aliviar a pressão. No vício, infelizmente, é muito fácil você entrar, né? Muitos, eles experimentam por curiosidade, estão indo na onda dos amigos, ou a vida está muito estressada e diz, vai ser só hoje, vai ser só amanhã. Então, para entrar no vício é muito fácil. E hoje nós vemos noticiários, campanhas de alertas para que as pessoas não entrem no vício, que elas evitem estas coisas, que procurem ajuda psicológica, emocional. Então, para entrar no vício é fácil. Agora, o difícil é sair dele. E muitas das vezes nós conversamos com pessoas que são viciadas e a resposta que elas nos dão é a seguinte: eu saio quando eu quiser. E na verdade nós sabemos que um vício nós não deixamos facilmente sem um acompanhamento, né, médico ou um acompanhamento espiritual, buscando ajuda na palavra de Deus. E um abismo, ele chama outro abismo. Está em Salmo 42, versículo 7, na parte A. Geralmente a pessoa que tem um vício, ela não tem um vício apenas, né? Nós conseguimos conquistar, né, granjear outros vícios decorrentes de um único vício. Então, um abismo, ele chama outro abismo. Algumas pessoas, elas tentam fugir da tensão através de drogas. Infelizmente, nós vemos diversos casos de artistas famosos, né, que infelizmente não encontram saída para aliviar o seu estresse e morrem de overdose, né? Muitos jovens querem conquistar um prazer muito maior do que aquele que a droga já está dando e já está ficando insuficiente e morrem de overdose.
E as pessoas, elas tentam fugir dessa tensão, do trabalho, das fantasias sexuais, da hiperatividade, da compulsão alimentar e de outros comportamentos viciantes. O que a palavra de Deus vai nos ensinar a este respeito? Que nós devemos lançar todas as nossas ansiedades aos pés de Cristo. Está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 ao 9. Nós devemos confessar a Ele nossas fraquezas e suplicar libertação. E ao viciado não crente, devemos orientá-lo a fazer o mesmo, lançar suas ansiedades aos pés de Cristo. Porque sem a ajuda de Jesus Cristo não conseguirão. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que entram em clínicas de recuperação, começam a fazer tratamento e entram 1, 2, 3, 4 vezes. E muitos não conseguem se libertar dos seus vícios. Porque sem Jesus Cristo, nós nada podemos fazer. O autocontrole, o equilíbrio, ele é uma ordem na palavra de Deus. E esse autocontrole, ele aparece na lista do fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 23. A glutonaria, que também pode ser relacionada com o vício de comer em demasia, a luxúria, que também pode levar a pessoa ao vício do sexo, também são práticas condenadas, sobre as quais a Bíblia nos alerta. Tem gente que diz, crente não pode fazer outras coisas, então ele vai comer. Nós devemos ter cuidado de não ter o pecado da glutonaria. E muitas pessoas são viciadas em sexo, que também a Bíblia condena. Nós somos alertados para deixar este caminho. A Bíblia também nos orienta sobre a embriaguez. Nós vamos encontrar falando sobre a embriaguez em Provérbios capítulo 20, versículo 1, Efésios capítulo 5, versículo 18, onde Paulo diz que não podemos embriagar com vinho que há contenda, mas devemos nos encher do Espírito Santo de Deus. A embriaguez, ela é clara e explicitamente condenada na Bíblia Sagrada, que a classifica, a embriaguez na Bíblia Sagrada, ela é pecado. E o correto é seguir os conselhos do apóstolo Paulo, que ele deu ao jovem Tito, que está em Tito capítulo 2, versículo 12, que nós devemos viver neste presente século sóbria, justa e piedosamente. Devemos estar sóbrios em todo o tempo. No primeiro tópico, nós vamos abordar sobre o alcoolismo, que é uma das drogas lícitas que são encontradas nas prateleiras dos mercados e dos supermercados, bares e afins, e que tem enredado milhares de pessoas e as levado à morte por causa das suas consequências, Nós sempre ouvimos falar que um alcoólatra morreu de cirrose hepática devido à bebida. Nós sabemos que a cirrose hepática, ela pode dar em uma pessoa que nunca bebeu. É uma doença congênita. Porém, 99% dos casos são pessoas viciadas no álcool. Além de destruir lares, amizades, perda de emprego e, o pior de tudo, a pessoa destruir a sua própria vida. E quase 40% dos jovens já experimentaram álcool entre os 12 e 13 anos de idade em casa. É a principal causa morte dos jovens entre 15 e 24 anos em todas as regiões do mundo. A maioria dos acidentes fatais
Nós temos como motoristas jovens alcoolizados ou drogados. Eles, infelizmente, eles são estimulados a isso. Alguns bebem em ambiente familiar e outros bebem com seus amigos. Infelizmente, hoje, as festas de jovens, elas são regadas a álcool e drogas não lícitas. Muitos entram no vício por não quererem ser excluídos do meio em que eles vivem. E para muitos é um caminho sem volta. Segundo a Lei 9.294 de 1996, é proibida a veiculação de propagandas de cervejas entre as 6 da manhã até as 21 horas. E quando nós falamos com as pessoas que bebida alcoólica é pecado, as pessoas usam a própria Bíblia para defesa própria. A palavra de Deus, ela nos adverte não beber e também não desejar bebida forte. Mas, infelizmente, muitos cristãos ainda não foram libertos. Apenas deixaram de beber, mas lá no seu íntimo, eles ainda desejam bebida forte. Passaram pelas águas batismais, bebendo bebida alcoólica, fumando, jogando, prostituindo, acreditando que o batismo é que nos liberta de nossos vícios. E outros ainda se sentem atraídos pelo álcool. Provérbios capítulo 20, versículo 1 diz que o vinho, ele é escarnecedor, por serem alvoroçadores e escarnecedores e frequentemente causam distúrbios, inimizades, conflitos na família e na sociedade. Não existe na Bíblia Sagrada beba com moderação. Não existe. Isso é engano do inimigo de nossas almas. Provérbios 23, do 29 ao 33. Os efeitos do álcool, eles são demoníacos e destruidores. Incluem olhos vermelhos, visão turva, mente confusa, leva a pessoa à violência, às brigas, aos danos físicos e ao vício crônico. A pessoa bebe todos os dias e alguns são escravizados a beberem o dia inteiro. A primeira embriaguez relatada na Bíblia Sagrada, ela foi experimentada por Noé logo após o dilúvio. A Bíblia diz que Noé foi e plantou uma vinha e isso causou um grande mal para a sua família, resultando em maldição para o seu neto Canaã. Está em Gênesis capítulo 9, versículo 21 ao 25. E por causa dos males que acompanham a embriaguez, Deus fez da abstinência total o reto padrão para o seu povo. A condenação à bebedice. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. Está em Isaías capítulo 5, versículo 11 e 12. Temos o pecado do incesto praticado pelas filhas de Ló. Embebedaram seu pai com a desculpa que não haviam homens na região que pudessem suscitar herdeiros ao seu pai. Mas Ló também, ele teve culpa. E por causa dos seus pecados, principalmente de conivência com as suas filhas, a sua descendência foi ímpia, ele foi o pai dos amonitas e dos moabitas. Está em Gênesis capítulo 19, versículo 32 ao 38. Então, você pode dizer, por que na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, falam que eles bebiam vinho? Este vinho que a Bíblia diz que os judeus bebiam, ele não era alcoólico.
era suco de uva fresco, não fermentado. No hebraico, nós encontramos a palavra yain, que ele se refere ao suco de uva não fermentado. E ele deve ser diferenciado, né, nas escrituras bíblicas. Os tradutores do hebraico dizem que em cada texto ele pode representar o vinho fermentado ou vinho não fermentado. Aqui em Provérbios mesmo, né, esse yain que ele é citado, ele é condenado, porque ele se refere ao vinho fermentado. E este yain, este vinho fermentado, ele é equivalente a oinos no grego, no Novo Testamento, que os escritores do primeiro século dizem do mesmo jeito, que ele pode ser o vinho fermentado ou o não fermentado. No Antigo Testamento, bebidas alcoólicas, elas nunca deviam ser usadas na casa de Deus. E um sacerdote não poderia jamais chegar em adoração a Deus se ele tomasse bebida embriagante. Está em Levítico capítulo 10, versículo 9. O vinho que os judeus usavam não é este vinho que as pessoas usam hoje, mas era o suco de uva recém-exprimido. Era o suco fresco da uva. E em Romanos 14, 21, fala para nós da lei da abstinência do vinho fermentado. Os judeus, eles tinham N estratégias para que o suco espremido da uva, ele não fermentasse, né? Ele era submetido a temperaturas bem baixas, né? E lá o ambiente é propício para isso, e isso conservava a sua propriedade doce. Eles faziam xaropes de uvas, eles faziam mel de uvas também. E depois é só ir acrescentando água para diluir aquele suco de uva. Aí fica a pergunta para alguns: Jesus transformou a água em vinho fermentado ou não na primeira ceia? E nas bodas de Caná, em João capítulo 2, no seu primeiro milagre, Jesus também transformou aquela água em vinho fermentado ou não? Na primeira ceia, né, instituída por Jesus no dia da Páscoa, Jesus bebeu, foi vinho fermentado ou suco de uva? E muitas das vezes nós somos leigos a este respeito e muitas pessoas acham que na primeira ceia Jesus bebeu vinho mesmo e que quando ele transformou a água em vinho, ele transformou em vinho fermentado. Mas nós vamos aprender na palavra de Deus que não. Jesus Cristo, ele diz que ele veio para cumprir a lei. E Jesus foi o único que cumpriu toda a lei. Está em Mateus capítulo 5, versículo 17. Inclusive a celebração da Páscoa. Em Êxodo capítulo 12, versículo 14 ao 20 e Êxodo capítulo 13, no versículo 7. A lei da Páscoa, ela proibia, durante a semana daquele evento, a presença de seor. É uma palavra hebraica para fermento. E Jesus Cristo cumpriu toda a lei. Ele é o nosso sumo sacerdote. Como que Jesus Cristo ia comparecer em adoração diante de Deus se ele fizesse o uso de bebida alcoólica? No seu primeiro milagre, descrito na Bíblia Sagrada, Jesus transformou a água em vinho não fermentado. Um milagre que somente as videiras podem fazer uma vez ao ano. O objetivo deste milagre
era revelar a sua glória, despertar a fé do povo e a confiança nele, que ele era sim o Filho de Deus e que veio para a humanidade para salvá-los, libertá-los dos seus pecados e da condenação eterna. Então é desrespeitoso acreditar que depois de todos já terem bebido bastante, Jesus fosse dar uma bebida embriagante aos convidados. Ele fez o sobrenatural. Ele transformou água em suco da vide. Na celebração da Páscoa e na instituição da ceia que Jesus deixou para nós como memorial, ele usou o suco da vide. Os escritores dos evangelhos sinóticos, em Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 29, Mateus escreve suco da vide. Em Lucas capítulo 22, do 17 ao 20, ele também escreve fruto da vide e não oinos, que significa vinho. Em Marcos, no capítulo 14, do versículo 22 ao 25, o nosso escritor também, ele escreve fruto da vide e não a palavra oinos, que significa vinho. O suco da vide contém 20% de açúcar e 0 de álcool. Jesus Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. E nós também, como sacerdotes no reino de Deus, devemos ter abstinência total de bebidas alcoólicas. Está em Hebreus capítulo 3, versículo 1, capítulo 5, versículo 1 a 10 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vou dar uma festa e tenho convidados não crentes. Eu posso oferecer bebida alcoólica para essas pessoas? Não. A resposta é simples assim: não. Você não pode oferecer bebida alcoólica para os seus convidados, mesmo que eles sejam beberrões. Pois, se nós fizermos desse jeito, nós vamos contrariar a palavra de Deus. E Abacuque capítulo 2, versículo 15, deixa-nos uma exortação. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro e o embebeda. Leia também Levítico capítulo 10, versículo 8 a 11. Os sacerdotes, eles não podiam beber vinho ou bebida forte. Sabem por quê? Porque nós precisamos fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Este é o ideal de Deus para as nossas vidas. Os médicos, especialistas em defeitos congênitos de bebês, dizem que isso deve ser relativo ao consumo de álcool moderado por jovens. E, muitas das vezes, este uso moderado provoca abortos. Nascem bebês com defeitos mentais e físicos incuráveis. E que os homens podem até ficar impotentes sexualmente. Todas as pessoas viciadas em drogas, seja maconha, muitos países têm liberado a maconha como uso medicinal, mas nós sabemos que acaba indo para o outro lado. Todas as pessoas viciadas em maconha, em crack, cocaína, heroína, êxtase, anfetaminas e outras, primeiro elas passaram pelo álcool e pelo cigarro. E aí migraram para as demais em busca de prazer e euforia, já que o álcool e um simples cigarro não lhes é mais suficiente. Alguns acreditam que se as drogas forem legalizadas, os problemas vão ser resolvidos e existem países que assim o fizeram.
e eles viram o caos que se formou em suas cidades. Nós não podemos, de forma nenhuma, com pretextos medicinais, de que as drogas sejam legalizadas no nosso país, de forma nenhuma. A Holanda, ela descobriu a duras farpas que o homem não sabe administrar a sua liberdade. No segundo ponto, nós vamos falar sobre jogos de azar. Uma armadilha para a família. Muita gente acha que jogo é sorte, né? Não, é de azar mesmo. Os jogos de azar, ele tem a falsa ilusão de ganho fácil, lucro instantâneo, que a pessoa não vai precisar trabalhar nunca mais, ela vai ficar milionário, né? Quantos sonham com o prêmio da Mega Sena para não precisar trabalhar nunca mais? E muitos levam anos de sua vida na esperança que vai ficar rico nos jogos. Paulo escreveu ao jovem Timóteo: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados. Está em 1 Timóteo, capítulo 6, de 9 a 10. Nós não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas. Nós não podemos acreditar que somente o dinheiro tem o poder de mudar as nossas vidas, né? De prover as coisas para as nossas vidas. E as pessoas ficam crendo que os jogos vão trazer essa sensação de segurança e de esperança, que apenas os jogos que vão resolver os seus problemas. Sendo que nós servimos a um Deus poderoso, que é maravilhoso e pode nos prosperar, tanto espiritualmente quanto financeiramente, através do nosso trabalho. Você deve conhecer algumas pessoas que viram as noites em casas de jogos, bingos, roletas, baralhos, caça-níquel, dados, pôquer e tantos outros que não foram citados aqui. A Bíblia, ela não fala nada a respeito de jogos de loteria ou de apostas. Tem pessoas que perdem tudo o que ela tem em apostas, de lutas, em corridas de cavalo, em corridas de carro. O que a palavra de Deus nos adverte é que nós devemos ficar longe das tentativas do enriquecimento fácil, que está em Provérbios capítulo 13, versículo 11 e também Provérbios 23, versículo 5. Nós não podemos confundir essas apostas, esses jogos de azar, quando que eles lançavam sorte na Bíblia Sagrada. Quando eles lançavam sorte, era a respeito de coisas espirituais e não tinha dinheiro envolvido nestas coisas. Os jogos, eles giram em torno do dinheiro fácil e rápido. E geralmente os jogos e as suas facilidades, eles são apresentados em casa pelos pais, como uma coisa natural, que não tem nada a ver, né? Hoje até mesmo jogos que nós achamos que são inofensivos, né? Como o jogo imobiliário, tem dinheiro envolvido, né? Tem crianças que brigam por causa daquilo e trapaceiam para ganhar dinheiro naquele joguinho de aparência inofensiva. Aposta entre famílias, né? E nós achamos que essas coisas não tem problema e que não vai influenciar os nossos filhos. Muitas casas de jogos oferecem bebidas alcoólicas de graça, garotas de programa, para que os apostadores gastem tudo o que têm naquela noite. O jogo, como as drogas, são prazeres passageiros e que escravizam as pessoas. Elas são subjugadas pelo seu próprio vício. E, infelizmente, os menos favorecidos são presas fáceis. Deus não precisa desse tipo de dinheiro. Tem gente que sonha em ganhar na Mega Sena para ajudar na igreja.
Deus não precisa desse dinheiro. De fruto de venda de drogas, de fruto de prostituição, de jogos, de apostas, de corridas. Nós já aprendemos na aula passada que ele diz: meu é o ouro e meu é a prata. Deus não precisa desse tipo de dinheiro, que ele não é legal. Deus, ele é soberano e ele provê as necessidades da sua igreja com dinheiro honesto. E será que Deus seria honrado com dinheiro do fruto de roubos, de prostituição, de drogas ou de coisas ilegais? Nós estaríamos honrando a Deus apresentando esse tipo de oferta na casa do Senhor? É claro que não. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo e não sermos controlados pelos vícios, pela avareza, pela cobiça ou pela ganância. A Bíblia fala que o dinheiro ganho de forma desonesta, ele não agrada a Deus. Alguns dizem e acreditam que comprar rifas, conhecidas como ação entre amigos, não seja pecado. Mas qual a intenção real por trás dessa compra? Meu interesse real é ajudar o próximo ou o interesse de ser sorteado e ganhar o bem que está dando ali? Quando nós queremos ajudar alguém, eu não preciso de uma rifa, A desculpa de comprar uma rifa para ajudar uma pessoa. Nós podemos ajudar o necessitado sem a ajuda de comprar uma rifa, sim ou não? Para que você ganhe nos jogos de azar, muitas pessoas tiveram que perder. Não são poucas. Famílias foram destruídas por isso. Muitos deixam de cuidar da sua família para sustentar seus vícios nos jogos de azar. Tem cristãos, infelizmente, que ainda jogam jogo de bicho, fazem loterias. Eles não se desvestiram da sua velha roupagem. Alguns apostam, ou fazem uma fezinha no seu time de coração. Qual time que vai ganhar? Achando que isso também é inofensivo. Nós devemos confiar em Deus, que Ele é poderoso para suprir as nossas necessidades. Ele é o Deus da provisão. Está em Jeremias capítulo 17, versículo 5 ao 17. Tem pessoas que têm crise de abstinências de jogos, como um viciado tem crise de abstinência quando ele deixa de usar a droga por um dia. Alguns até se esforçam, mas infelizmente não conseguem parar. A solução é Jesus Cristo em nossas vidas. Os viciados em jogos, álcool, muitas das vezes, eles perdem suas famílias, empregos, perdem a sua dignidade, vivem da preguiça, são trapaceiros. Infelizmente, muitos fazem desta forma. A exploração de jogos de azar, ela foi permitida até 1946 por um decreto de lei assinado por Eurico Gaspar Dutra, sob o argumento de que o jogo ele é degradante para o ser humano. Hoje existe um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados, a PL 2826/2008, que trata da legalização dos jogos de azar. É claro que existem interesses milionários por trás desta legalização. E com certeza não é o povo que ganha com isso. Cassinos, bingos e jogos de bicho. Quantas pessoas já tiraram suas vidas por contraírem dívidas que não conseguiriam pagar e preferiram a morte do que a vergonha e a humilhação? Na verdade, nós precisamos ter uma vida equilibrada.
vivermos do suor do nosso rosto, trabalharmos com dignidade e não viver em busca de riqueza fácil e nem de afogar nossas mágoas em drogas, em vícios, em coisas que sejam lícitas ou não, ou que aparentemente são inofensivas para as nossas vidas. Não buscar prazer naquilo que é condenado por Deus. O viciado em fumo, tabaco, ele não é diferente. E ao contrário do que muitos pensam, ele é prejudicial a quem usa e a quem vive em volta do fumante. Fumar também é pecado, pois também é um vício. E além de que a pessoa está destruindo algo que não é dele, o seu corpo. A cada 10 minutos, uma pessoa morre decorrente do vício do cigarro. Mais de 2 milhões de pessoas morrem anualmente por causa do prejuízo que o fumo causa na vida da pessoa. Resumo de tudo, por trás de todos estes vícios, é a influência maligna. A forma que ele usa para escravizar as vidas das pessoas e ceifar a vida de milhões de pessoas anualmente. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que nós não voltemos ao jugo da servidão e façamos bom proveito da verdade que nos libertou, Jesus Cristo. Amém? Espero te ajudar com este comentário. Não deixe de se inscrever no meu canal, de curtir esta aula se você realmente gostou. Compartilhe em suas redes sociais. Quero mandar um abraço para todos vocês e que Jesus Cristo continue nos abençoando neste ministério da palavra.